Oi, meus irmãos, Pai do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe, guarde e proteja a vida dos irmãos. Eu tô aqui para relatar um sonho que eu tive essa manhã, dia 28 de novembro de 2025. Para deixar aqui a data certinha, né? Eu senti de fazer esse vídeo, postar esse vídeo, e foi muito forte mesmo esse sonho que eu tive, porque só quem tem esse sonho assim, né, da parte de Deus, sabe quão forte é e quão real é. Parece que enquanto você não acorda, você não deixa de viver aquilo, né? Porque quem tem esse sonho vive tudo aquilo, sabe? Aquela agonia, aquele sofrimento ali, sabe? Aquela angústia ali do sonho que tá acontecendo ali. Foi assim, comecei a sonhar, eu creio que eu comecei a sonhar umas 5 horas, 6 horas da manhã, porque eu sempre tenho esses sonhos, assim, essas revelações da parte de Deus, sempre esses horários, assim. E para os irmãos entender, eu fiz um combinado com Deus, né, assim, que Deus me desse um sinal, que quando fosse da parte dele, sempre no sonho que eu tivesse, ia aparecer esse sinal, sabe? Que eu fiz esse acordo, assim, comigo e Deus, né? Pra me saber que era da parte dele, né? Não porque eu desconfio do sonho, não, porque todos os sonhos que eu tenho, eu creio que seja enviado de Deus, que seja revelação da parte de Deus, mas só para confirmar mesmo, assim, sabe? Eu pedi esses 2 sinais. Então veio esse sinal no sonho. Eu não posso falar o que é, mas veio esse sinal no sonho para confirmar que era da parte de Deus. Então, tinha uns 2 dias atrás, eu sonhei outro sonho também. E veio esses 2 sinais, que eu pedi um dos 2, né? Esses sinais, aí veio esses 2 sinais, nesse sonho que eu tive, né? Nesse outro sonho que eu tive. Então, esse de hoje veio só esse sinal, para confirmar. Então, vamos lá, vou começar no começo, assim, vou tentar explicar da melhor forma, assim, para os irmãos entender o sonho. E quem saber interpretar esse sonho, alguém me fala aí, né? Porque foi muito forte. Eu tava em determinado lugar, eu não sei onde que era tipo parece que era na cidade, mas no mesmo tempo era numa fazenda. Não sei explicar direito. Aí tava eu, minha mãe, minha irmã e meu pai nesse lugar. E aí eu olhava pra baixo, assim, tava acontecendo muita coisa, assim, sabe? Já tava acontecendo, na minha mente já tava acontecendo muita destruição, sabe? E aí, eu olhava, eu via no céu, tipo quando a televisão sai fora do ar. Fica chuviscando e fica relampeando. Tava relampeando o céu e chuviscando. E na minha mente, vinha assim, ó, essa televisão fora do ar, né? Que a televisão tinha saído tudo fora do ar. Quando sai fora do ar, fica chuviscando, né? Eu via, sabe, a televisão fora do ar. E aí, nisso, eu falava assim... eu não, né? Uma pessoa falava, né? Não tem energia e não tem internet. Acabou a energia, acabou a internet, sabe? E eu falava, não tem, né? E aí eu ficava escutando aquilo, né? E na minha mente ficava repetindo, né? Não tem energia nem internet. E eu via essas televisão fora do ar. E minha irmã tava com o celular na mão. E o celular também ficava igual a televisão, chuviscando, né? Assim, sem internet também. E ela pegava o celular e jogava longe, assim, ó, pra um buraco, assim, jogava o celular fora, sabe? Não jogava, desfazia do celular, não sei o porquê, mas ela jogava esse celular fora. E aí começava, tipo, ficar, tipo, embaçado, assim, sabe? O tempo ficar embaçado, tipo, cair na tardezinha, assim, mas ficava embaçado. E aí eu olhava pro céu, assim, e eu falava assim pro meu pai, pai, tudo isso que está acontecendo, os sonhos que eu tive, as revelações que eu tive da parte de Deus, tudo está acontecendo. Eu falava para vocês não acreditavam. Olha, tudo está acontecendo dos meus sonhos, das minhas revelações, é da parte de Deus. Vocês não acreditam, vocês não acreditam. Eu falava pro meu pai, né, para ele acreditar. Olha, tudo que está acontecendo aí, ó, é da revelação, né? E ficava repetindo. E eu falava assim, não é isso não acredito nisso não, né? E sempre ficava questionando ali, argumentando, sabe? E aí nós tava nessa casa, né? Nesse determinado lugar lá, era tipo uma casa, uma varanda.
era tipo uma varanda, assim, sabe? E começava a cair, sabe, meteoros, assim, com fogo, aquelas bolas de fogo, começava a passar, assim, no horizonte, assim, passava um monte, assim, ó, reto, assim, ó, passava reto, caía na vertical, assim, sabe, ia cair na vertical, depois caía no horizonte, assim, aquele tanto, assim, passando no horizonte como se fosse caindo bem longe, assim, para outro lugar, sabe, bem longe, caindo, mas caía perto de nós, assim, também, na vertical, assim, caía bola de fogo perto de nós. E aí começava um vento, sabe? E eu tentando falar para eles, olha para vocês verem, tudo isso tá acontecendo. Deus me mostrou em sonho, eu falava para vocês não acreditavam, né? E aí, num determinado ponto, nós estava dentro de uma casa já, sabe? Sem telhado, a casa não tinha telhado. E dentro dessa casa, nós já estava reunidos ali dentro dessa casa, que estava ventando muito, né? E eu falei, vamos abrigar, vamos caçar um lugar para nós abrigar, né? E nós saía correndo e ia abrigar. Além dessas pedras que estavam caindo, estava ventando muito, né? Um vento, tipo um furacão mesmo. Então tava acontecendo tudo ali de uma vez, sabe? Assim, muita coisa assim, os meteoros caindo, o furacão, né? E aí nós abrigou dentro dessa casa. E aí a casa que nós estava tinha tipo, não tinha tinha um buraco da janela, mas não tinha janela de fechar. E eu olhava para fora, tinha umas onças, né? E tava tudo destruído. Na minha mente, sabia que a cidade, o mundo inteiro estava sendo destruído. Na minha mente, sabe? Eu sabia que tudo estava acontecendo ao mesmo tempo e tudo estava sendo destruído. Então nós estava dentro dessa casa, ela não tinha janela, não tinha telhado, que tinha sido destruído, sabe? A casa ali, e nós estava brigada ali dentro. E tinha uma criança, parecia ser minha prima, bebezinha, sabe? Uns 2 anos de idade. Não lembro muito bem. Mas eu sei que ela falava assim, ó. Ela falava assim, ó. É hoje, é hoje, é hoje. Jesus, Jesus, né? Jesus falava, é hoje, Jesus, Jesus. Falava desse jeito, né? E aí depois eu não via essa criança mais, mas ela ficava falando isso, né? É hoje, Jesus, Jesus, né? E aí, logo depois eu não via essa criancinha mais. Eu olhava assim, via essas onças, né, do lado de fora, querendo entrar para dentro. E nós tentava se abrigar, se esconder, né? E aí tava minha mãe também, né, que ela tava dentro dessa casa e ela tava assim, meio desnorteada, sabe? Meio assim, perturbada. Minha mãe, eu não entendia muito bem que ela tava meio perturbada, meio tipo doida, sabe? Assim, no sonho. E aí ela não dava muita atenção pelo que tava acontecendo. E ela ia andando assim pro lado do cômodo, assim, tinha tipo um corredor. Ela agachava assim e começava a fazer um cigarro, né? Que ela fuma, né? Então ela começava a fazer o cigarro. E aí eu olhava aquilo, me dava uma angústia, sabe? De ver ela daquele jeito e me dando atenção. E ela fazendo um cigarro ali, sabe? E aí eu andava pra frente assim, falei, vamos pra frente, né? Que as onças estavam vindo assim pra dentro da casa, que não tinha segurança, porque não tinha telha, né? E aí ela agachada, eu pegava assim, ia pra frente assim, no outro cômodo tinha tipo uma porta, e eu entrava pra dentro assim, mas lá no cômodo parece que tinha outra onça também, que eu vi outra onça. E até tem um gatinho meu que tava até no sonho, não sei porquê, que eu tentava pegar ele tava tipo de isca, né, pra onça. E eu chamava ele pra ele vir, eu pegava ele assim da porta, já fechava a porta do outro cômodo que a onça tava lá, já pegava ele, já passava ele pra fora, né, daquela porta que nós ia entrar pra lá, mas a onça tava lá, então nós saía pra trás. E aí eu pegava ele, conseguia pegar ele e tirava ele de lá, e nós ficava no outro cômodo, mas aí que as duas onças estavam. Mas aí depois não sei o que aconteceu. As duas onças não entrou e ficou nisso, né? E aí depois, aí nessa parte da onça, que eu via a onça, eu pegava e falava ali a parte da Bíblia, né? Ali sempre falando alguma coisa assim da parte da Bíblia. Eu falava, na Bíblia fala que as casas iam ficar assoladas, que quem ia habitar era as feras do mato, né? As feras que iam habitar na terra. E falava assim para as pessoas que estavam ali, né? A parte aí das onças que eu vi querendo entrar dentro da casa, né?
Eu lembrei desse versículo aqui, ó, lá em Isaías 13:20, que fala: nunca mais será habitada, quando aconteceu a assolação de Deus, né, lá na Babilônia. Mas fala da Babilônia, mas é nos 4 cantos do mundo que vai haver a ira de Deus na terra, né? Por causa do pecado, da idolatria, por causa de tudo isso, né? Da iniquidade, né? Que cada vez mais está aumentando, do pecado, da imundícia aí que não agrada a Deus, né? Que muita gente está praticando. Então vai cair a ira de Deus mesmo na terra. Então Deus está avisando em sonho, em revelação para muitos. E aqui fala, ó, que as casas, aonde que eu estava lá, a casa não tinha janela. O mundo tinha sido assolado, né? Nesse sonho que eu tive. Não tinha telhado. Tava uma assolação só na cidade. E eu via como se fosse no mundo inteiro. Tava naquela assolação. E aqui fala: ó, nunca mais será habitada, nem nela morará alguém de geração em geração, nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar o seu rebanho, mas as feras do deserto repousarão ali, e as suas casas se encherão de horríveis animais. Ali habitarão os avestruzes e os satinos, pulgões ali. Então quer dizer que vai ser uma assolação só, né? E aqui fala dos animais selvagens, ó. E os animais selvagens das ilhas uivarão em suas casas vazias, como também os chacais nos seus palácios de prazer. Pois bem perto já vem, chegando o seu tempo, e os seus dias não se pouparão. Então, quer dizer que perto já vem, né, esse dia de acontecer. Porque o que a menininha falava lá no sonho, né? Ela falava: é hoje, Jesus, Jesus, ela falava. Então que ó, perto já vem, né, a ira de Deus, porque tudo isso vai acontecer para a vinda de Jesus, e porque as pessoas não querem nem saber de Jesus Cristo, e aí não buscar a Deus, como que vai ser arrebatada? Não vai ficar aqui na grande tribulação. Por isso que a gente tem que buscar com todo fervor, de corpo, alma e espírito, de verdade, aceitar Jesus Cristo de verdade e servir Ele verdadeiramente. E nesse sonho meu tava também uma irmã minha hoje em dia ela é da igreja, ela chama Márcia. Eu não sei porque eu tô sonhando com gente que eu nunca nem sonhei na vida, eu tô sonhando. Ela tava também junto. Além da minha mãe, da minha irmã, do meu pai e eu, essa irmã tava também, a Márcia. A gente morou um tempo no Sem Terra, né? E conheci ela lá no Sem Terra que a gente tava. Aí ela tava junto nesse sonho. E tava um irmão também que é filho da minha tia, que ele chama Weberson. Ele tava nesse sonho também, não sei porquê, mas ele também tava nesse sonho. E aí eu falava assim, nós tudo reunido ali já, né? Aí eu falava assim: gente, olha tudo que está acontecendo, nós temos que clamar a Deus, vamos clamar a Deus, vamos nos humilhar para Deus, vamos nos humilhar, porque fala na palavra de Deus que os humilhados serão exaltados. Eu falava assim com tanta força, sabe, com tanta fé, e aí a hora que eu falava, os humilhados serão exaltados, e aí eu fazia assim, fechava o olho e ficava tipo como se estivesse rindo assim, sabe, e aí eles concluíam aquela palavra, né, até o final, que os exaltados serão humilhados, né? Eu falava, os humilhados serão exaltados, e fazia assim, eles concluíam aquela palavra, né, pra mim ali. Eu ficava contente ali, porque eles sabiam daquela parte, né, da palavra, e falavam, então vamos nos humilhar, vamos orar, e eu falava, Senhor, tem misericórdia de nós, e eu vendo as bolas de fogo passando assim, porque na casa não tinha teto, e a gente via, eu falava, vamos nos humilhar, gente, vamos pedir proteção para Deus, misericórdia. Eu falava, pedir misericórdia de Deus, da parte de Deus, e as bolas caíam assim, ó, no horizonte, pertinho de nós, assim, ó, pertinho, as outras passava no horizonte, assim, ó, tava caindo em outro lugar. Mas nós não era atingido, porque Deus estava guardando nós. Eu creio que era Deus que estava guardando, porque nós estava ali. E eu falava, vamos nos humilhar, né, para Deus. E nós começávamos a orar. Aí uma determinada parte do sonho ali,
Detalhe, numa parte do sonho, eu levantei, o sonho parou, né? Eu levantei, fui no banheiro, né? Fiz xixi, né? E deitei. E depois eu continuei sonhando de novo, né? Você vê que é a revelação da parte de Deus mesmo, porque eu continuei sonhando continuou o sonho, né? Aí depois eu pegava e falava assim pra minha irmã, Patrícia, mãe, aceita Jesus Cristo agora, aceita agora, enquanto é tempo, né? Confessa Ele com a sua boca, confessa Jesus Cristo na sua boca, confessa Ele com toda a força, né? Eu falava assim para elas, para minha mãe, para minha irmã, né? Para aceitar Jesus Cristo de verdade, para confessar Ele na boca delas, né? E aí, depois disso, eu tava com um potinho de alguma coisa e eu tava comendo. Esse alimento, eu não lembro o que era, mas eu tava comendo, era bem pouquinho. E aí eu senti sede, eu falei, eu tô com sede. Tinha uma torneira perto dessa casa que a gente tava, já tava cheia d'água, tinha água também, sabe? Tava sendo alagado também, além do vento, do furacão, dos meteoros, ainda tava alagando também, tinha água, que eu lembro que tava assim na canela já, e tava subindo a água, né? E eu vi a torneira. Eu ia pegar a água da torneira, essa irmã falava assim, não pega, essa irmã Márcia, né, que eu falei, ela falou assim, não pega essa água, porque essa água tá vindo do esgoto, falava desse jeito, essa água tá vindo do esgoto. Então, pelo que eu entendi, tava contaminada a água, né, e aí eu olhava assim, tinha tipo uma mesa nesse cômodo, e uma bacia assim, transparente, pequena assim, ó, cheia d'água, e só essa água que tinha dentro dessa bacia. Ela falava, toma daquela água, né? Que é só aquela água que tinha, que estava potável, né? No caso que eu entendi do sonho. Então eu presumo que vai ser a escassez, né, de alimento e a escassez de água, a água contaminada, né? Então Deus mostrando ali, né, que vai acontecer tudo de uma vez. Então para nós apegar com Deus, se humilhar para Deus, porque fala naquele versículo, né? E eu creio que seja revelação da parte de Deus, porque Amós 3,7 fala, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado ao seu segredo, aos seus servos e seus profetas, né? Então ele está revelando, ele está mostrando em sonho, né? Pra gente ficar vivo, pra gente ficar vigilante, para que naquele dia nós esteja em pé diante do Filho do Homem, né? Porque Deus pede isso, para nós estar firme e vigilante na presença dele. Lá em 2 a Crônicas 7,14 fala, né, disso aí que eu estava pedindo, vamos se humilhar a Deus, né, pedir misericórdia para Deus. Lá fala, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então essa palavra que eu falei ali na hora, né, vamos nos humilhar, que nós temos que humilhar para Deus, né, para Deus nos livrar, para Deus nos proteger, né? Então, nós temos que se humilhar para Deus, né? Porque os humilhados serão exaltados naquele momento, né? Mas os exaltados serão humilhados, né? Naquele dia, né? Aqueles que se exaltam serão humilhados, mas os humilhados serão exaltados naquele dia. Então, esse sonho foi revelação da parte de Deus, porque o sinal que eu pedi para Deus me dar, Ele me deu ali várias vezes ali no sonho, né? Do sinal que Ele me dá de confirmação que é da parte de Deus, é revelação da parte de Deus. Então eu passei esse sonho para minha mãe, vou mandar esse sonho para minha irmã também. Aí vai da consciência da pessoa, dela mudar, dela transformar, dela querer converter verdadeiramente aos pés do Senhor, né? Porque se Deus revela, se Deus fala, é porque Ele quer conserto, Ele quer acerto ali, né, da pessoa. Aceitar Jesus Cristo verdadeiramente, porque não adianta só falar, já aceitei Jesus Cristo, mas tem que obedecer, tem que negar a sua carne, negar as concupiscências dos olhos, tem que se purificar, se santificar na presença dele, para que naquele dia nós seja guardados, protegidos e nós esteja firme diante do Filho do Homem, para que naquele dia nós suba, né, no arrebatamento. E não fica aqui na grande tribulação, porque isso aí que Deus está nos revelando
é da grande tribulação que vai haver na terra, né? Um pedaço da grande tribulação, né? Que vai haver, porque vai acontecer muita coisa assim, ó, uma atrás da outra. Então, esse sonho meu não é o primeiro sonho que eu tive com meteoro, com bolas de fogo, não é o primeiro. Já é o terceiro sonho que eu tenho. Eu já tenho aí já no canal do YouTube que eu fiz aí, só para me postar esses vídeos, porque eu mando de link, então pra pessoa ver ele todo, né? Porque se eu mandar no WhatsApp, a pessoa não vê ele todo. Então por isso que eu fiz esse canal no YouTube, só para me mandar os vídeos só. Não é pra me ganhar like, nem curtida, nem nada, mas só para me mandar os vídeos, só pra pessoa conseguir ver ele todo. Então, eu já tive outras revelações da parte de Deus também, do que vai acontecer na grande tribulação. E vai ser terrível e horrível. Muita gente está tendo o mesmo sonho, está tendo a mesma revelação. Por quê? Porque Deus está avisando. Amós 3,7, né, já fala. Deus não fará nada sem antes avisar os seus filhos, os seus profetas, né? Os seus escolhidos. Então ele está avisando, ele está falando, né? Se converte verdadeiramente, porque tá chegando a hora. E essa menininha lá falava, né? É hoje, Jesus. Então eu presumo que é hoje, tá perto o dia disso acontecer, né? Eu falo, ninguém sabe nem o dia nem a hora, mas essa menininha falava, é hoje, né? Jesus. Então, tá perto disso tudo acontecer, porque Jesus está às portas de voltar, Jesus está, né, perto de buscar a sua igreja, né, os lavados e remidos, os santificados, os purificados, os escolhidos, né, porque igual fala na palavra, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, então poucos é os que vai para o arrebatamento, não é todos não, e não vai de qualquer jeito não, tem que se santificar e se purificar e lavar o seu corpo, as suas vestes no sangue de Jesus, porque no céu não entra pecado, né, então nós temos que nos preparar para esse dia, estar preparado, né, para esse dia. Então fica esse sonho aí, fica esse relato aí. Se alguém quiser falar algo desse sonho, me fala aí, manda alguma mensagem me falando se entendeu, se sabe interpretar o sonho também. Porque foi bem forte, assim, foi bem. Quem tem esse sonho, só quando acorda, mesmo assim, ainda fica abalado, porque é muito forte mesmo. Quando é da parte de Deus, é muito forte. A gente fica com aquilo assim, ó, na mente, batendo na mente. Então aí vai haver muita coisa, a escassez de alimento, a escassez de água, vai acontecer muita coisa. Então aqueles que tá diante de Jesus Cristo, dos pés de Jesus Cristo, clamando, se santificando, obedecendo os mandamentos, Deus vai guardar, porque Ele promete isso, né? Em Apocalipse 3:10 fala: porque guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra, para tentar os habitantes da terra. Então os seus Deus vai guardar, aqueles fiéis, verdadeiros, Deus vai guardar, né? Naquela hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Então fica aí esse relato aí do meu sonho, que Deus guarde e proteja, fica na paz do Senhor Jesus Cristo, os irmãos.